De um lado, um dos jogadores mais polêmicos da história do futebol. Do outro, também. Quando Romário e Edmundo se enfrentaram dentro e fora dos campos, a torcida ia à loucura e a imprensa tinha assunto para um ano todo. Mas o que acontecia quando esses dois se juntavam no mesmo time? O Radar Peleja de hoje é sobre a relação mais polêmica do futebol mundial, Edmundo e Romário. Opa! 1995, o Flamengo... Edmundo versus Romário. Só aqui nos anos 90, né? Era um embate de esporte interessantíssimo. Edmundo e Romário no auge. Romário campeão da Copa do Mundo de 94. O Edmundo foi convocado. Tava na Copa de 94 também? Não sei. Mas, né? Os caras eram brabo. Só que era outros tempos de futebol. Era tempos que os caras iam na entrevista. E a entrevista não era assim... vamos em busca dos 3 pontos. O professor falou não sei o que. Não, cara. Os caras se provocavam. Era uma bagunça. Era o Vampeta falando merda. Tinha um monte de cara... figura nessa época, né? Edmundo, Romário, Renato Gaúcho, Vampeta, um monte de cara aí que era figuraça de futebol. O Flamengo decidiu que comemoraria seu centenário com um super time de estrelas. O ataque dos sonhos seria formado por Sávio, Edmundo e Romário, o melhor jogador do planeta vindo do Barcelona e tetracampeão pela seleção em 94. A imprensa embarcou na empolgação da torcida e rolou até uma coletiva de apresentação dupla, com o Baixinho e o Animal anunciando que até música tinham gravado juntos para marcar um momento histórico. Era o chamado Rap dos Bad Boys. Com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Gostei. Rap dos bad boys, olha aí, o jogador fazia a coletiva cantando. Muito se questionava sobre como seria a relação dos dois craques explosivos e cheios de personalidade. Para treinar esse time galáctico, o Flamengo anunciou o cobiçado Vanderlei Luxemburgo. Agora, a gente sabe que os dois têm um pouco de indisciplina, né? O Edmundo e o Romário. Como é que você define, como é que você diferencia essas indisciplinas? Eu não vou mudar o meu comportamento. Eu sou comandante. Não, do Romário e do Edmundo. Não então, Ó, a pergunta, como é que vai ser Romário e Edmundo que tem, né, uma personalidade forte? O Luxemburgo tá respondendo sobre ele. O Luxemburgo, se pá, tem a personalidade mais forte que os dois, né? Eu não vou mudar meu comportamento e eles vão se encaixar na minha filosofia. Eu sou contratado pelo Flamengo para ser técnico do Flamengo. Então eu tenho a minha filosofia de trabalho que o Flamengo acredita ser muito boa, por isso ele me contratou. E os jogadores o jogador Romário, o Branco, foram contratados para ser jogador do Flamengo onde eu comando. Então eles vão se encaixar naturalmente na minha filosofia. Mas Edmundo e Romário chegaram a manter no início uma relação de parceria. Nesse jogo contra o Vélez, Edmundo dá um tapa no adversário e recebe de costas um soco covarde. Romário observava por perto e quando viu o soco, partiu para defender o amigo. Com uma... voadora do Romário! Meu amigo, olha isso aqui! Essa cena aqui é maravilhosa, né? Porque o Edmundo dá um tapinha e aí toma um tapão e depois toma um soco, né? É pra ficar esperto. Chegaram a manter no início uma relação de parceria. Nesse jogo contra o Vélez, Edmundo... Ele que começa, né? Edmundo dá um tapa no adversário e recebe de costas um soco covarde. Romário observava por perto e quando viu o soco, partiu para defender o amigo, com uma voadora no peito do jogador do Vélez. Reparem na diferença de tamanho entre Romário e o adversário. Essa cumplicidade entre os dois acabou não durando muito. Luxemburgo não conseguiu colocar em prática o que havia dito em entrevistas e o super time foi um fracasso. Meses depois, cada um dos dois foi para um lado do futebol europeu. Em 1998, nas vésperas para a Copa do Mundo na França, Romário foi cortado por Zagallo por conta de uma contusão. O baixinho contestava o corte e acreditava que podia, durante o torneio, se recuperar e jogar. Tanto que antes mesmo da Copa terminar, Romário já tinha voltado aos gramados pelo Flamengo. Na época, o baixinho tinha um bar. Como provocação a Zagallo e o assistente Zico, Romário providenciou caricaturas dos dois nas portas dos banheiros. Fez o técnico do Brasil e o auxiliar, um cagando e o outro com papel higiênico na mão. Adivinha, se foi convocado.
associando a decisão da comissão técnica como uma verdadeira cagada. Edmundo desaprovou a atitude, e a relação de bastidor entre o baixinho e o animal só ia de mal a pior. Mais de um ano depois, nas temporadas de 99 e 2000, o Vasco, que já contava com Edmundo, resolveu contratar Romário. Parecia uma ideia maluca de Eurico Miranda juntar fogo com querosene, e essa bomba ficou nas mãos de Abel Braga. Eu acho que eles não se darem fora de campo está sendo uma arma. Essa arma chegou a dar certo em grandes jogos, como na vitória sobre o Manchester United no Mundial da FIFA de 2000. Enquanto eles estiverem brigando, o Vasco ganhando e marcando gols, é o que interessa. Mas a relação começou a ficar conturbada quando a arma se virou pra eles mesmos. Cara, olha essas cenas, cara. Você consegue enxergar, hoje em dia, isso? Você consegue enxergar o Neymar segurando uma arma na praia de Copacabana, olhando assim? Pô, que legal esse argumento aqui. Quando a arma se virou pra eles mesmos. Edmundo era o capitão do time e não gostou dos privilégios que Romário parecia ter. Naquele tempo, a braçadeira de capitão era algo sagrado nos elencos. E foi decidido que a do Vasco seria transferida pro baixinho. O animal disparou. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Em seguida, o problema foi com cobranças de pênaltis. Em um dos jogos, Romário pegou a bola e se impôs a Edmundo, que era o cobrador oficial até então. O baixinho perdeu o pênalti e Edmundo novamente expôs à imprensa sua insatisfação. Ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata. O príncipe, eu não tenho culpa. O príncipe. Ó a provocação. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Estava criada, então, a Corte do Rio. Romário era o príncipe, Eurico, o rei. E o Edmundo? Bom, com a palavra Romário. Agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E o bobo da cor. E os caras jogando no mesmo time. Dali pra frente, o que se comentava era que o Vasco proibiu Edmundo e Romário de se pronunciarem publicamente sobre a relação complicada. O clube chegou até a chamar um padre para tentar reconciliar os dois e trazer um clima de paz. Tempo da quaresma, tempo de amor, de reconciliação, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma frase que poderia pelo menos tocar no coração dos dois, né? E com certeza levá-los a um entendimento, né? De nada adiantou. Nos meses seguintes, Edmundo foi negociado e os dois só voltaram a se encontrar no Fluminense, já com os ânimos controlados. Hoje em dia, os dois não são próximos, mas se respeitam bastante. Edmundo já disse que o se odeiam separadamente. Melhor com quem ele jogou foi Romário. E o baixinho disse ao Esporte Interativo que seu único amigo no futebol foi Edmundo durante a década de 90. Esse episódio do Radar Peleja termina com uma frase de Romário ao jornal O Globo, em 2011, provando que nunca vai deixar de ser marrento. Aquela frase sobre o rei, o príncipe e o bobo foi a minha melhor na carreira, junto com Pelé Calado é um poeta. Eu tava mesmo inspirado. Ele se orgulha, né, das frases de efeito. Olha aí, Pelé Calado é um poeta. Essa também pegou pra caralho na época. Sorte. Pior que foi boa mesmo, pior que foi boa. De quem teve os dois jogando pelo Clube do Coração e assistiu a tudo isso de perto. Já não se fazem mais amigos e inimigos no futebol como antigamente. Mundo, sou tetracampeão, sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad boy de Niterói, fiz a festa lá no Vasco e no Palmeiras, sou herói. Jogo bola. Mano, essa imagem, cara. Olha essa imagem, cara. O Edmundo dando cerveja pro macaco, cara. Olha isso aqui, mano. Porra, outro tempo, né? Outro futebol, outro tempo, outro planeta. Olha, isso aqui é incrível. Palmeiras, sou herói. Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor. Meu amigo Edmundo, eu vou ter teu professor. Romário, meu amigo, sou Edmundo animal. Posso aprender contigo, tu é o mestre ideal. Fazem gols, é a nossa diversão. E o ponte preferido que eu tive viajadão. Onde encontro a rapaziada, tem muito futebol e o pagode é da pesada. Caralho, incrível, cara. Incrível, incrível.
Quem não era nascido na década de 90 e hoje assiste um futebol vigiado por centenas de câmeras e até arbitragem de vídeo, talvez não saiba que os gramados do Brasil já foram terra de ninguém. Muitos, aliás, sentem saudades daquela época. E o Peleja já fez alguns episódios do Radar sobre essa década maluca do futebol brasileiro. Mas o Radar Peleja de hoje é focado em um juiz dos anos 90 que tocava o terror em campo, Oscar Roberto Godoy. Oscar Roberto Godoy, que faleceu, né, uns anos atrás aí, era comentarista de futebol e tudo mais. Se eu não me engano, ele era delegado. O cara era delegado e árbitro de futebol. Aconteceu em 1995, mas parece nunca ter tido um fim. Corinthians e São Paulo disputavam no Pacaembu uma partida intensa na marcação. Pra quem não se lembra ou não conheceu o Godoy, quando ele tava sem paciência não adiantava argumentar. Zé Elias foi expulso depois de cometer 3 faltas seguidas. Donizete, do São Paulo, também foi pro chuveiro mais cedo. No segundo tempo, Viola foi expulso no lado do Timão e Rogério Pinheiro pelo lado do São Paulo. O zagueiro São Paulino foi retirado de campo abraçado por seu companheiro de defesa, Júnior Baiano. E é aí que começa uma das maiores discussões da história do nosso futebol. Segundo reportagens anos depois, Júnior Não morreu não, morreu, Godoy morreu. E acho que morreu meio trágico, né? Foi assassinado. Baiano se virou para os jornalistas e disse que Godoy estava com um hálito de cachaça. Fica claro no áudio e na leitura labial que o zagueiro dizia que o juiz estava... Ele morreu não, Cid? Não morreu? Como é que não morreu? Ele ficou em coma. Sobreviveu. Nossa, eu achei que ele tinha morrido. Então tá aí, né? Morreu, mas passa bem. Apitando o jogo bêbado. Ele só tá bêbado. Ele tá onde tá com a cachaça? Eu não sei, ele tá... Encosta ali nele e vê ali se ele não tá. Você sim, pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, pra ver. O circo foi armado. Quem assistia essas declarações em casa colocava em xeque as condições de Godoy apitar jogos no Brasil. Para conter a confusão, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol pediu que o árbitro fizesse um exame de urina saindo do estádio, para que a polêmica fosse encerrada de vez com a prova que Godoy não estava alterado por bebida alcoólica. E aí? O juiz então fez o exame, mas no dia seguinte, o presidente da comissão antidopagem informou que os frascos de urina haviam sido roubados depois ele sofreu um assalto na noite de domingo. Cara, nada no Brasil dá certo, cara. Nada funciona. Os caras estão assaltando mijo. Os caras estão roubando mijo, urina. Por que vai roubar xixi, cara? Tava tomando miau. Passadas 24 horas, ele desmentiu sua própria versão e disse que o material estava em local seguro. Quase uma semana depois, o resultado foi divulgado. Godoy estava sóbrio no dia do jogo. Com isso, o Júnior Baiano pegou uma suspensão de 4 jogos e ainda foi processado pelo árbitro. Anos depois, os dois desafetos se encontraram em campo. Jogando pelo Flamengo e capitão do time, Júnior Baiano sofreu nas mãos de Godoy. Eu dava falta dele na defesa ou no ataque? Nem do sorteio da moeda deixei ele participar no início. E aí falei pra ele, se você é o capitão, eu sou o general. Ele pediu até para ser substituído. Declarações como essas foram dadas pelo ex-árbitro bola da vez, da ESPN Brasil. Hoje em dia, seria praticamente impossível um diálogo desse nos gramados. Mas exame de urina e álcool no sangue do juiz, o VAR ainda não consegue detectar. Já no pátio de estacionamento... E agora, tava bêbado ou não tava? Hã? Aí o questionamento. O ponteiro foi xingado pela torcida quando pegava o carro. Bora, mercenário! Bora, mercenário! Ele não se intimidou. Olha lá. Desceu do carro. Olha lá. Desafiou a torcida. Isso não tem mais. Isso não tem mais. Entrevistas O cara saiu do carro. E aí, quem falou que eu sou mercenário? Quem foi que falou alguma coisa? Não. Calma aí, senhor Renato. Calma aí, senhor Renato. Lendárias, polêmica fora de campo, polêmica dentro de campo. Ó a dança da bundinha no meio do jogo. Você já era nascido quando a provocação bem-humorada... Isso aqui também é a clássica do Edmundo, né? Entre os grandes jogadores era... Figurante de filme ruim, pelo amor de Deus! Para de spamar, figurante! Principal notícia da semana... Quantos anos você tinha quando o futebol brasileiro ainda conseguia manter os seus craques?
O Radar Peleja de hoje te conta a disputa marrenta pelo posto do Rei do Rio. Rio de Janeiro, 1995. O Brasil tinha sido campeão do mundo um ano antes e o futebol brasileiro estava em alta. 3 caras polêmicos dominavam os gramados e os microfones da época. Um deles era Romário. Depois de ter levantado a taça do tetracampeonato da Seleção Brasileira de 94, o baixinho resolveu, no auge de sua carreira, sair do Barcelona para voltar às praias cariocas. Aliás, ele se tornaria o primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA sem estar jogando na Europa. Isso porque Romário já havia assinado com o Flamengo em janeiro de 95, quando ele venceu o prêmio. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Naquele ano, o camisa 11 rubro-negro tinha um goleador rival à altura no Campeonato Carioca jogando. Mano, pode falar o que for. Sou fã do Romário, cara. Romário. Se eu fosse jogador de futebol e eu fosse foda, né? Teoricamente, se eu fosse jogador, se eu fosse foda, mano, eu ia ser um mala do caralho. Nossa, eu ia ser um Ibrahimovic, um Romário, Edmundo, eu ia encher o saco, ia falar merda pra caralho. Eu adoro jogador assim, cara, que se acha pra caralho. Eu acho incrível, eu acho que o esporte tinha que ter mais cara assim, velho. Mais cara que é mala, tá ligado? Eu acho incrível. Pelo Botafogo, Túlio Maravilha. Túlio sempre foi desbocado e cheio de personalidade. Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial que é em cima do Romário com a volta olímpica. Ele era engraçado. Na temporada de 1995, ele foi tão bem no Botafogo que arrumou lugar no elenco da Seleção Brasileira para a Copa América do mesmo ano. Contra a Argentina na semifinal, Túlio empatou o jogo graças a um toque com o braço. Olha aí. Eu dei uma esticadinha no braço, né? Aquela esticadinha básica. Esticadinha. Não tinha por que o juiz marcar, né? Eu não sou jogador de vôlei. Porra, não tinha por que o juiz marcar onde a bola tá batendo na mão dele. Jogo futebol com as pernas. E se você acha que não tem como ficar mais polêmico esse grupo de jogadores, tem o terceiro, que é Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho. Esse era outro homem doido. bonito. Fernando Collor de Mello. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Ele já... A história por trás desse vídeo, talvez alguns não saibam. Ele fala, Dia dos Namorados, uma flor aqui pra minha namorada, a fulana, a ciclana, não sei o que, não sei o que lá. Pelo que eu ouvi, na verdade a história é que os nomes dessas mulheres eram mães de outros jogadores que jogavam com ele. Ele pegou o nome das mães dos jogadores. Falava, aqui ó, um beijo pra dona, pra fulana de não sei o que. De sacanagem com os outros jogadores, cara. É essa a história, Lucas? É, né? Olha isso, cara. Né? Tinha 33 anos e, jogando pelo Fluminense, era o mais experiente dos três. Mas a idade e essa experiência não faziam o Renato ser mais quieto que os outros dois. A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí é outra história. Naquele campeonato carioca de 95, os 3 craques sabiam muito bem o que o público queria ver. E a imprensa aproveitava a personalidade forte desses jogadores e dava destaque. O Globo Esporte vai à loucura. Olha aí, ó. Sunga neon, sem camisa de sunguinha neon e óculos de cicloturista. Porra, você tá louco. Destaque as declarações. Tá aberta aí a Era Romário no Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim, ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Os próprios jornais cariocas então criaram um prêmio. O craque que mais fizesse diferença ao seu clube no final do Campeonato Carioca seria considerado o Rei do Rio. Com esse estímulo extra, a falação não parecia ter fim durante o torneio.
Cara, tem que voltar isso, né? Eles davam um prêmio pro jogador destaque do campeonato. E isso podia ser destaque de várias maneiras diferentes. Então os caras ficavam se provocando, velho. A semana inteira. Um falando mal do outro, bababá. Hoje em dia o Twitter não deixa, né? É, Rafael, o Twitter não ia deixar. E outra coisa interessante, sabe que deve ser, essa imagem deve ser de 95, mais ou menos. O patrocinador do Botafogo era 7-Up. Um refrigerante que, né, já não existe mais. Gosto mais do Renato Gaúcho. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei, sabe? O negócio também é prancha, é surf, não é nada de bola não. Surf, o negócio é surf, não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Carioca médio. Depois de um fla-flu com a derrota do Flamengo, Renato decidiu sair às ruas do Rio de Janeiro procurando o Romário, porque ele alegava que o baixinho havia sumido em campo. Primeiro, ele foi à praia. Olha a reportagem, procurando Depois, o Romário. Ele foi até a frente da casa do Romário. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui também não está. A última alternativa, nadar. Se não... E por fim, ele tentou achar o rival no CT do Flamengo, mas sem sucesso. Ele chegou até a dar autógrafo para alguns torcedores rivais. O jovem, na época, repórter Tino Marcos, deu uma força e conseguiu encontrá-lo. Toda manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou, ainda falta muita coisa. E no final vai ver quem é que vai dar. Dali pra frente, Túlio cumpriu o prometido e terminou como o artilheiro do campeonato. Mas isso não era suficiente para ocupar o trono. Tinha que fazer mais para merecer. E na fase final do torneio, Fluminense... Olha essa imagem. Sabe quem é esse cara do meio? Sabe quem é? Se eu não me engano, é ele, né? David Brasil. David Brasil. É, o David Brasil ali, ó. Olha. Olha que fofinho. Fluminense e Flamengo estavam na ponta, disputando o octagonal, que definiria o grande campeão. O jogo estava 2-2 e nos minutos finais, Renato Gaúcho fez um antológico gol de barriga, dando o título ao tricolor carioca. Renato faz o terceiro, meio sem querer. De umbigo. Um gol de quem tem estrela, de quem tem carisma. No dia seguinte, a imprensa estava pela manhã na porta da casa do Renato, com as vestimentas e a coroa do Rei do Rio. Ele as vestiu e a foto ficou eternizada no futebol brasileiro. Foto. Anos depois, o craque confessou: passei aquela noite comemorando, estava virado, vesti a roupa sem nem entender o que estava acontecendo. Em 2017, o Flamengo foi campeão carioca e Guerreiro vestiu uma coroa de Rei do Rio. Renato Gaúcho deu sua opinião. A diferença é de onde vem a coroa. Receber de torcedor é fácil, quero ver receber da imprensa. Ah, não se compara, né? Ó esse gol aqui do Túlio. Muito. Imagina se esses caras tivessem Instagram na época. Pô, hoje em dia, mano, se o cara tá de frente pro gol, ó, a bola sobrou pra ele ali, ó, na linha. Imagina se esses caras tivessem Instagram. Parou e fez o gol de calcanhar só pra dar uma zoada. Se o cara faz isso hoje, acabou, né? Se pá, ele toma amarelo ainda. O cara toma amarelo, o Twitter vira uma maluquice. Não existe mais isso, né, cara? Não existe. Época? Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Naqueles anos de ouro, a polêmica dentro e fora de campo acompanhava jogadas geniais e golaços a cada rodada. Caras como Romário, Túlio e Renato fizeram muita gente aprender a gostar de futebol. Isso sem falar isso em era outros muito mais legal, da época, velho. como o Edmundo, que duplou com Romário no elenco histórico flamenguista. Mas isso é outro assunto para outro episódio do Radar Peleja. Aê, tá aí. O carnaval no Brasil é o mais famoso do mundo. E quem mais gosta dele são justamente os brasileiros. Assim, ó, 3 histórias que a gente acompanhou. Já, ó, eu vi que tem muita gente aí que falou: ah, não era nascido nessa época. Já deu pra entender a diferença? Vamos Flusa ao porra. Nada mudou. Flamenguista ainda é nosso fregues. Rumo à liberta. Ih, ó o tricolor aí comemorando, né?
Ó, a galera que não era nascida e pegou essa reportagem aí, já deu pra entender como mudou pra caralho as coisas. Porra, era 24 horas de provocação antigamente, né? Para muito jogador de futebol que vai jogar na Europa, essa é uma das maiores saudades. O Radar Peleja de hoje te conta como o Romário conseguiu escapar do Barcelona para curtir a folia no Brasil. Ou quase isso. No Carnaval de 2019, a presença de Neymar no Rio de Janeiro deu o que falar no mundo inteiro. Com a temporada pegando fogo na Europa, o craque estava lesionado mais uma vez e desfalcou o PSG na fase de mata-mata da Champions. Muitos consideraram que isso não pegou bem pro jogador, mas em 90... Eu vi um infográfico que mostrava todas as vezes que o Neymar se machucava. E coincidentemente, 80% das vezes era ou quando tinha carnaval, ou quando era aniversário dele, ou quando era aniversário da irmã dele. Coincidências da ciência. Em 94, quando o Romário jogava no Barcelona, as coisas não eram tão diferentes. Na época, o baixinho tinha sido contratado a peso de ouro pelos catalães e recebia o maior salário de um jogador brasileiro no mundo. O então técnico do Barça, Johan Cruyff, era conhecido por ser linha dura com os bad boys. Quando o Romário chegava atrasado nos treinos, o que acontecia com certa frequência, era multado em $50 para cada 10 minutos de atraso. Quando questionado pela revista Veja sobre isso na época, o atacante respondeu: "Não tem problema, vou ganhar a Copa de 94 e com o dinheiro pago essas multas." Ganhou! Dentre tantas histórias que envolvem a relação de Cruyff com Romário, uma lenda se destacou e ganhou cada vez mais força ao passar dos anos. Segundo o que o próprio craque conta, o Barcelona teria um jogo próximo ao Carnaval e todos os jogadores teriam 4 dias de folga. Em um papo com o treinador, o baixinho teria pedido mais dias de folga que o restante da equipe, por ser o único fora da Europa. Isso é brasileiro, para chegar até o Brasil, ver a família e voltar, demora mais do que pegar um trem ali na Europa, né? Faz sentido. Desvantagem minha. Só de viagem eu gasto 1 dia e meio. Por esse motivo, o holandês ficou contrariado, mas decidiu fazer um desafio para beneficiar a própria equipe. Disse que se Romário fizesse 2 gols na partida do dia seguinte, ganharia 2 dias a mais de folga. Segundo ele, em vez de 2, fez logo 3 gols ainda no primeiro tempo. No intervalo, foi direto pro chuveiro e os companheiros, sem entender nada, perguntaram por que ele já estava de saída. Confiante como só ele, respondeu que tinha que ir pro Brasil. "Meu voo sai daqui a pouco." Essa história correu muito. Caralho, mano, ele já tinha o voo marcado. Fez 3 gols no primeiro tempo, foi pro chuveiro e foi embora. Ó, joga o segundo tempo aí, tô indo pro Brasil, tô com voo marcado já. Porra, não, o Romário é outro nível, cara. E faz parte do folclore do atacante. Mas será que isso realmente aconteceu dessa maneira que o Romário conta? Ah, talvez não, mas eu prefiro acreditar. A fundo, e ao que tudo indica, a resposta é não. Em 94, o Carnaval caiu no dia 15 de fevereiro. A partida referente a essa história seria a derrota por 6-3 pro Zaragoza. Esse jogo aconteceu num domingo, dia 13, e o baixinho, apesar de ter marcado 2 gols, só marcou o segundo no fim do jogo, que já estava praticamente perdido. Além disso, em toda a sua passagem pelo Barcelona, Romário só foi substituído no intervalo uma única vez, e num jogo que ele nem marcou gol. Isso prova... Ô, Peleja, não estraga, Peleja. Tem história que não importa se é verdade ou se é mentira. I want to believe. A gente quer acreditar. Eu quero acreditar. Então, pra mim, é verdade. Não importa. Eu escolhi acreditar. É isso, só curte. Prova que a lenda de que ele comprou com gols a folga do Carnaval de 94 tá mais pra história de pescador. Mas se tratando do baixinho, bem que podia ser verdade. Para mais histórias como essa, se inscreva no Peleja. Mas se quiser histórias sobre NBA, se inscreva no Bandeja, o canal de basquete do Peleja. O Peleja é um canal que eu gosto de acompanhar, porque ele conta umas histórias legais e tal. E também é um canal que a Maju consegue assistir. Porque é futebol, só que é o Fofocas Fute. E não fica focado no gol que o cara fez, mas conta uma história por trás. Então a Maju fica interessada porque vira Fofocas Fute. E aí já fica mais interessante, né? Mesmo pra quem não gosta de futebol. Aí tá aí, Peleja no YouTube. Tamo junto, galera do Peleja. É nóis. Chamando todos os cornos.
chamando todos os cornos, chamando todos os cornos.